Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma missão muito importante hoje, que é trazer um ensinamento valioso para a sua vida, que vai tirar esse peso que está sobre os seus ombros, que muitas vezes você acha que é um cansaço físico, mas não é. É um peso na alma, é algo que te oprime, você não sabe de onde vem, você não sabe porque muitas vezes você fica querendo desistir, abrir mão de tudo. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão abrindo mão do casamento, abrindo mão das igrejas, abrindo mão de um chamado que Deus tem para a pessoa simplesmente porque ela não suporta. É um peso muito grande e hoje eu vou trazer uma revelação que Deus me mostrou aqui na Bíblia. Você vai ficar impressionado de ver o quanto homens e mulheres de Deus, pessoas piedosas, pessoas que amam servir ao Senhor, mas estão fazendo da forma errada. E Deus não se responsabiliza por isso. Sabe, irmãos, muitas pessoas hoje, elas estão fora do peso, elas estão com problemas de saúde, estão extremamente ansiosas, com problemas graves. Por quê? Elas estão servindo a Deus, mas fazendo da maneira errada. Você lembra daquela frase que Jesus disse para as pessoas? Ele falou assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para suas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Perceba aqui, irmãos, que Jesus disse que existe um fardo, existe um jugo, mas o de Jesus é leve. Então esse peso que você está carregando nas costas, vamos imaginar aí uma mochila. Ao longo da jornada você vai colocando muitas pedras, que na verdade aquilo vai só aumentando o peso, não vai acrescentando em nada e você vai ficando cansado. E muitas vezes você ora, você pede a Deus para tirar isso, mas não sai. Então eu vou te mostrar aqui agora por que Jesus falou isso. É porque na época dele, os líderes religiosos colocavam fardos, jugos sobre as pessoas que nem eles conseguiam suportar, quanto mais as pessoas. Então Jesus falou: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E por isso eu quero mostrar para vocês uma maneira de servir a Deus, de andar com Jesus, que é gostoso, é prazeroso. Ou você acha que Deus te chamou para ficar sofrendo o tempo todo e você nunca vai encontrar uma felicidade na sua vida? Irmãos, isso não é bíblico. Mas a conclusão que eu chego é que muitas pessoas podem ler a Bíblia de cabo a rabo, elas podem estar na igreja há 20, 30, 50 anos e mesmo assim não desfrutar de uma vida leve, de uma vida prazerosa. Lá em João capítulo 10, Jesus disse que ele veio a este mundo para nos dar uma vida em abundância. E eu acredito que a felicidade está incluído nisso. É claro que Deus prioriza a mudança do nosso coração, certo? Então, a prioridade é que a gente ande em santidade e naturalmente isso vai trazer felicidade para nós. Mas irmãos, hoje eu vou trazer aqui um exemplo que você vai se identificar bastante, que é um caso em que Moisés, ele estava muito oprimido servindo a Deus. E eu vou te mostrar como que você vai então superar essa opressão, esse cansaço que você não sabe explicar. Hoje você vai vencer isso de uma vez por todas, amém? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, irmãos, eu cheguei no nível máximo do esgotamento. Eram pessoas me mandando mensagem no WhatsApp o dia todo, irmãos. E eu respondia as pessoas, mas chegavam outras mensagens. Aí a pessoa salvava o meu número de telefone, porque qualquer coisinha que ela passava, qualquer dificuldade, ela já me consultava. Irmãos, eu não queria ser rude com as pessoas, eu não queria ser desagradável, mas eu estava me prejudicando ao querer ajudar todo mundo, socorrer todo mundo. E foi então que eu cheguei num ponto que eu nunca imaginei que eu chegaria. Irmãos, eu fiquei esgotado. Por fim, eu já não estava conversando direito, eu não estava interagindo muito com a minha esposa, ela ficou muito preocupada. Olha, não foi fácil, foi um tempo muito difícil, durou alguns meses. Percebi que não adiantaria eu querer resolver o problema de todos. E talvez você que está me ouvindo aí, você vai se identificar à medida que eu trouxer essa mensagem aqui hoje. E no final nós vamos orar juntos e Deus vai trazer um conforto, um refrigério para a sua alma. Irmãos, passaram-se meses e então eu pude descobrir alguns pontos que trouxeram essa angústia no meu coração, esse cansaço. Eu não tinha vontade de fazer mais nada e aquilo estava me prejudicando. Confesso para vocês que, por incrível que pareça,
eu estava querendo encerrar essa obra aqui na internet, porque eu estava muito cansado e eu precisava gravar vídeos para vocês, mas graças a Deus eu me renovei no Senhor, eu pude encontrar uma esperança, um motivo para eu continuar. Inclusive, Deus começou a usar pessoas, muitas pessoas que chegavam diante de mim, elas falavam: pastor, não pare com essa obra, você não tem noção do que Deus está fazendo na minha família, na minha vida. Irmãos, aquilo tudo foi combustível para eu continuar. Então você que tem sido edificado, transformado, deixa aí um comentário para que as pessoas vejam o quanto é importante esse momento da oração da manhã, a oração da noite. Tenho certeza que mais vidas serão edificadas e vão se inspirar no seu testemunho, amém? Então nós já vamos começar, eu quero muito compartilhar com você essa mensagem, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clique no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer do lado e aí você seleciona a opção todas, para você não perder a oração da manhã, a oração da noite e o vídeo da tarde, que eu quero que você assista também, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu falei para vocês, tem muito fardo que a gente carrega que Deus nunca colocou na nossa mão. Isso aí veio de nós e por isso não adianta a gente culpar a Deus, não adianta também a gente ficar orando por algo que nós devemos resolver. Então eu vou te contar aqui uma passagem da Bíblia que é muito interessante, está lá no livro de Êxodo, capítulo 18. E essa história acontece logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e agora eles estavam no deserto. E como você sabe, Moisés era o grande líder, era aquele homem que falava com Deus face a face, e ele estava ali no meio do povo fazendo o que ele achava que era o certo. Mas olha o que a Bíblia diz em Êxodo 18, versículos 13 ao 18. Está escrito assim, ó: No dia seguinte, Moisés se sentou para julgar o povo, e este ficou ao seu redor da manhã até a noite. Quando seu sogro viu tudo que Moisés fazia pelo povo, perguntou: O que é isso que você está fazendo, Moisés? Por que você se senta sozinho como juiz, enquanto todo esse povo fica ao seu redor desde a manhã até a noite? E Moisés respondeu: É porque o povo me procura para consultar a Deus. Quando eles têm algum problema, eles vêm a mim, e eu decido entre as partes e os ensino os decretos e as leis de Deus. E o sogro de Moisés lhe disse: O que você está fazendo não é bom. Você e este povo que está com você ficarão esgotados, pois esse trabalho é pesado demais para você. Você não pode realizá-lo. Olha isso aqui, irmãos. Agora eu quero que você pense comigo, porque Moisés, ele não estava fazendo nada de errado, certo? Ele não estava pecando, ele não estava em rebeldia, pelo contrário, ele estava se entregando totalmente para servir a Deus e guiar o povo. Moisés era o juiz, ele era o conselheiro, ele era o pastor daquela multidão. Agora pensa só, a Bíblia diz que desde a hora em que o sol nascia até a hora em que o sol se punha, uma fila gigante de pessoas estava esperando para falar com Moisés. E eu fico imaginando a quantidade de problemas de família, brigas de vizinhos, pensa aí, irmãos, dúvidas que as pessoas tinham sobre a lei de Deus, tudo passava por Moisés. E olhando de fora, a gente podia até pensar, né? Nossa, mas que homem dedicado, fala a verdade, que servo de Deus. Ele trouxe um alerta, ele falou o seguinte: Moisés, isso que você está fazendo é loucura, cara. Você não está fazendo algo certo. E olha que interessante, né? Porque Moisés poderia pensar assim: ué, mas como assim? Eu estou fazendo o que é certo, eu estou ajudando o povo de Deus. Mas irmãos, o problema não estava no que Moisés fazia, mas em como ele fazia. E ele estava fazendo tudo sozinho. Ele achava que o peso era só espiritual, mas aquele fardo estava esmagando o corpo de Moisés, a sua mente, as suas emoções e com certeza até os relacionamentos dele com a sua esposa, com o seu sogro, com as pessoas que estavam ao seu redor, concorda? E eu imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, vocês já passaram por isso. Vocês tentaram ser o salvador de todo mundo. É um papel que só pertence a Jesus, amém? Irmãos, eu já passei por isso, como eu falei para vocês, eu queria resolver todos os problemas. Quem me dera se eu tivesse essa capacidade, mas eu não tenho, e você também não tem. Eu acredito que você que está me ouvindo aqui agora, você tem um coração bom, você quer ajudar todo mundo, você quer resolver todos os problemas. Aí você acorda cedo, você cuida da casa, cuida dos filhos, do trabalho, responde mensagens no WhatsApp o dia inteirinho, ajuda na igreja, não é verdade?
E aí no final do dia você está simplesmente esgotado, parece que nunca é suficiente e você ainda se sente culpado quando precisa falar não para uma pessoa. E eu sei que você não está pecando, você não está fazendo nada de errado, mas você está errando no exagero. Você está tentando carregar pesos que Deus nunca te pediu para carregar. E sabe o que é pior disso tudo, irmãos? Eu vou falar a verdade. Você começa a fazer as coisas sem colocar o coração. Você faz porque tem que ser feito, muitas vezes porque você está acostumado, ou porque você tem a obrigação de fazer, ou porque você está com medo de decepcionar as pessoas. E olha só então qual foi o conselho que o sogro de Moisés deu, porque afinal de contas não adianta apontar o problema, né? O sogro dele deu um conselho muito interessante. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo 18, versículos 21 ao 23. Ele disse assim, ó: Moisés, escolha dentre todo o povo homens capazes e tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiem o suborno. Nomeie eles chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e de 10. E eles julgarão o povo em todos os momentos. E eles vão trazer a você somente os casos difíceis. Os casos simples eles mesmos poderão resolver. E isso tornará mais leve o seu fardo, pois eles o dividirão com você. Se você fizer isso e Deus assim ordenar, conseguirá suportar a pressão e todo este povo voltará satisfeito para casa. Aleluia! Irmãos, olha que conselho fantástico. Eu tenho certeza que isso foi inspiração de Deus, principalmente para socorrer Moisés. É interessante que esse mesmo conselho, os empresários de hoje em dia, eles utilizam. Você sabia disso? Muitos homens e mulheres que lideram milhares de pessoas, que têm muitos colaboradores, muitas empresas, eles já chegaram à conclusão de que sozinho não dá. Então, eles têm gerentes, às vezes não apenas um, mas vários gerentes, e chega até eles somente os problemas mais importantes. É interessante, irmãos, que esse conselho foi dado há milhares e milhares de anos atrás. Mas olha só como a palavra de Deus, ela serve para nos ajudar em todas as áreas, amém? Até mesmo nos negócios, na nossa empresa, no nosso trabalho. E esse homem então ajudou Moisés de uma maneira sobrenatural, apesar de dar um conselho natural, um conselho para o dia a dia. Ele falou: Moisés, separe líderes de confiança em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. E então você vai ficar mais leve, você vai ficar mais tranquilo, vai poder ajudar mais gente ainda e, consequentemente, você vai ser mais realizado e a obra de Deus não vai parar de crescer. Aleluia! E talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas eu não tenho chefes de 1000, chefes de 100 ou de 50 ou de 10 para me ajudar. Eu sou sozinha para cuidar dos meus filhos. Lá no meu trabalho, sou só eu para fazer tudo. Pastor, eu não aguento. Irmãos, eu entendo perfeitamente, mas delegar nem sempre é passar uma tarefa para outra pessoa. Às vezes, delegar é simplesmente decidir o que é mais importante, entende? É você olhar para sua lista de 20 coisas para fazer e você dizer assim, ó, isso aqui eu consigo fazer hoje, o resto vai poder esperar. Irmãos, delegar às vezes é simplesmente parar de aceitar uma responsabilidade que não é sua. E digo mais, tem uma coisa mais importante ainda, que é você aprender a falar não. Eu sei que tem pessoas que se acostumaram a depender de você para tudo. Qualquer probleminha, eles estão correndo até você. E você, com seu bom coração, você vai lá, procura resolver. Quantas mães, quantos pais não sabem falar não para os seus filhos? E aí eles preferem prejudicar a sua saúde, a sua vida emocional, mental, preferem fazer tudo ao invés de desapontar o seu filho. Irmãos, isso aí não vai fazer mal para ninguém. Falar não, muitas vezes pode ser a melhor coisa que você vai fazer a uma pessoa. Porque sem perceber, você pode acabar criando pessoas dependentes de você, em vez de ensiná-las a depender de Deus, entende? E aí quando você cai, todo mundo cai junto, porque ninguém aprendeu a caminhar sozinho. Quantos líderes, irmãos, não sabem delegar? Eles atraem tudo para si mesmos, talvez porque querem ser reconhecidos, querem deixar um legado. Mas, irmãos, o maior legado que a gente pode deixar é fazer os outros se sentirem importantes também, é fazerem os outros participarem da obra de Deus. Aleluia! Se você está sendo tocado por essa palavra, se você reconhece que tem pessoas à sua volta que precisam ouvir essa mensagem, no final eu peço para você compartilhar, porque eu sei que a obra de Deus vai crescer a partir de você. Amém?
E agora eu quero falar uma coisa muito importante também, relacionado às igrejas. Irmãos, eu tenho visto muita gente que está esgotada por causa de compromissos da igreja. Tem reunião todo dia, tem ensaio, tem vigília, tem campanha de oração e a pessoa, ela simplesmente não para mais em casa. A esposa não tem tempo para o marido, ela não tem tempo para fazer uma comidinha à noite, ela não gasta tempo com ele, não dá atenção. O marido também não dá atenção para sua esposa, os filhos quase não vê os pais, tudo isso em nome da obra de Deus. Tá errado, precisamos parar com isso a partir de hoje, tá bom? Porque a gente não pode esquecer que a nossa primeira e mais importante missão é a nossa família. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder os nossos filhos dentro de casa, não é verdade? Então nós precisamos ter sabedoria e coragem para dizer não, mesmo para coisas boas, mesmo para coisas que são para o reino de Deus. Mas você tem que entender, tem pessoas tão capazes que poderiam fazer a mesma coisa que você. Você não é insubstituível, amém? E da mesma forma que Moisés precisava mudar o jeito de organizar as coisas, você precisa mudar o seu jeito de pensar. Porque o chamado de Deus nunca vai vir como um fardo impossível de carregar. E se está pesado demais, é provavelmente porque tem algo aí que está te pesando, mas Deus nunca colocou sobre a sua vida. Amém? Então nós já vamos orar. Eu só quero comentar aqui com você de uma outra passagem muito interessante, lá no Novo Testamento, porque nós vamos ver como que Jesus lidava com tudo isso e você vai ficar impressionado de ver que até Jesus ele teve que ter sabedoria para ele não ficar oprimido pelas necessidades, pelos problemas. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 6, o versículo 7. Diz assim, Então, Jesus reuniu os 12 discípulos e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Olha que interessante, eu não sei se você percebeu a diferença, mas enquanto Moisés tentava fazer tudo sozinho, Jesus enviava os discípulos em duplas, ou seja, ele dividia a tarefa, ele repartia a sua autoridade, porque ele não queria chamar tudo para si. Ele sabia que a obra de Deus é muito grande e poucos são os trabalhadores. E é claro também que Jesus queria ensinar os discípulos a colocar em prática tudo o que eles estavam aprendendo. Mas olha só a reação de Jesus quando os discípulos voltaram dessa missão. Eles estavam muito animados, contando tudo o que eles fizeram. Olha só o que Jesus disse no versículo 30 e versículo 31 de Marcos capítulo 6. Diz assim: Os apóstolos voltaram da sua viagem e contaram-lhe tudo o que eles tinham feito e ensinado. E Jesus então disse: Vamos sozinhos para um lugar tranquilo e descansem um pouco, pois havia tanta gente vindo e indo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Olha isso aqui, irmãos, que contraste. Moisés ficava da manhã até a noite sem parar, mas Jesus, no auge do ministério, com multidões procurando ele, com gente doente precisando de cura e tudo mais, Jesus falou o seguinte: Pessoal, vamos parar o que a gente está fazendo, vamos para um lugar tranquilo para descansar um pouco. E aqui eu aprendo que o descanso não é sinônimo de preguiça. Irmãos, é um princípio espiritual. Jesus sabia o limite entre a compaixão e o ponto de se destruir, o ponto de se prejudicar. Então tem momentos em que falar não é você proteger a sua família, proteger a sua saúde, a sua comunhão com Deus, porque quando a gente está muito cansado, irmãos, a gente se torna um alvo mais fácil do inimigo, a gente pode cair mais em tentação, a gente pode pecar. Então é melhor você parar tudo e descansar. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje para trazer um alerta para muitos de vocês. Eu creio que o Senhor está te dizendo o seguinte: meu filho, você não precisa ter mais força, você precisa ter mais sabedoria para escolher o que realmente você vai carregar a partir de hoje. Aleluia! Entendeu a mensagem que eu quis te trazer? Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero levantar um clamor pela sua vida, mas eu quero que você ore também, se entregue ao Senhor. Esse é um momento tão importante quanto a palavra. Então diga aqui nos comentários: eu vou descansar no Senhor. Amém? Ou então diga assim: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir a palavra também. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós.
Obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca nos acusa. O Senhor sempre está disposto a nos levantar, a nos encorajar a seguir em frente. Oh, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor nunca coloca fardos pesados que a gente não pode suportar. Pai, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo traga um alívio sobre esta vida agora, que toda tensão nos ombros, toda dor de cabeça, toda insônia causada pela preocupação comece a ir embora agora. Traga, Senhor, o Teu refrigério, a Tua paz que vai além de todo entendimento. Ó Senhor, nos perdoe pelas muitas vezes em que nós achamos que não precisávamos de Ti. Muitas vezes nós fomos orgulhosos, achamos que podíamos fazer tudo sozinhos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não confiamos em Ti o suficiente para delegar, para descansar, para dizer não. Ó Senhor, nos perdoe, porque quando a gente coloca o nosso ministério, o nosso trabalho ou qualquer outra coisa acima da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, nós acabamos não confiando em Ti. Por isso, Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço também, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de consertar as coisas. Quantas pessoas, por falta de sabedoria, estão deixando de fazer a obra de Deus para fazer algo só para mostrar para os outros? Ó Senhor, não nos deixe pecar nas nossas motivações. Ensina a gente, Pai, a carregar somente aquilo que Tu queres. Dá-nos, ó Deus, a coragem para colocar limites, para falar não sem sentir culpa, para que a gente possa falar sim para o que realmente importa, que é a Tua vontade. Eu repreendo nesse momento todo o espírito maligno, tudo aquilo que tem se levantado de forma oposta à vontade de Deus contra a nossa vida. Eu quebro agora toda mentira do inimigo que tem falado na mente dessas pessoas que elas nunca vão conseguir agradar a Deus, que o fim delas já chegou, que elas vão morrer a qualquer momento. É mentira de Satanás. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Ó meu Deus, coloca no nosso coração a esperança de ver a Tua obra crescer, de andar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, de sermos felizes de verdade, Pai. Pai, venha curar as feridas emocionais. Quantas pessoas agora estão no auge da ansiedade, estão totalmente ansiosas, depressivas, e eu sei que muito disso é por causa do cansaço exagerado. Oh, meu querido irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aqui, eu quero te fazer um convite muito importante, na verdade é o convite mais especial da sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda tem carregado os fardos e a tua vida está pesada, para com isso hoje, entrega o teu coração a Jesus Cristo. Tenho certeza que Ele vai te socorrer, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar de todo peso e de amarras espirituais, amém? Então eu vou fazer uma oração aqui agora. Eu quero muito que você repita aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Ore, mas concentre mesmo, sabe? Porque a oração da fé vai fazer toda a diferença na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Ele está à porta batendo, e aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar com essa pessoa. Então tudo depende da sua escolha agora, amém? Então repita essas palavras assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que estou cansado de lutar sozinho. Eu não aguento mais, Jesus. Eu te peço aqui agora, entra na minha vida, entra no meu coração, restaura todas as áreas da minha vida, Senhor. Me ajude a suportar as dificuldades com alegria, com fé, com esperança. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, porque nesse momento eu te reconheço como o único Senhor e Salvador. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu creio também que o Senhor ressuscitou para me salvar. E agora o Senhor está assentado à direita de Deus Pai. E eu te peço, Jesus, intercede por mim. Envia-me o Teu Espírito Santo. Transforma a minha vida e muda o meu coração. Me liberte, Jesus, de todo pecado. Me transforma, e é isso que eu te peço. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. É em teu nome que eu oro. Amém. Oh, meu Pai, eu te agradeço por essa pessoa que orou agora.
Deus, que o Senhor realmente faça uma obra de transformação, que o Senhor derrame a unção da sabedoria, força e principalmente traga o descanso que só o Senhor pode dar. Pai, eu te peço aqui agora, dirige os teus filhos no teu caminho, na tua vontade. Coloca pessoas de Deus no caminho delas. Faça elas encontrar uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus. Ó, meu Deus, tira de nós esse medo, essa vergonha e nos faça pessoas corajosas para falar não quando é necessário e para falar sim para aquilo que é mais importante na nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.